You never leave me alone. Livro de Romanos, no capítulo número 4. Nós vamos ler do verso 17 ao 21. Obrigado quem trouxe essa água aqui. Quem foi que deixou o celular tomando banho ali na pia? Estava lá na pia sendo molhado e jogadinho. Eu peguei e trouxe para aqui, para ninguém levar. E depois você dizia assim: levaram meu celular. Não, você que... Então, não baixa a cabeça não, né? O seu celular. Nem sentiu falta do celular. E eu senti quando a mãe ligasse. Cadê o celular? Bom, a partir do 17, é isso mesmo. Diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Eu quero que você preste bem atenção nas colocações da leitura para você entender a mensagem. Se você não ler 4, 5, 10 vezes o texto, der uma prova, você vai tirar 0. Então preste atenção aqui. Então, verso 18: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Diz glória a Deus, irmão. Eu acho que não precisava, se você leu atento esse texto, buscando a essência do conteúdo, eu acho que não precisaria nem pregar. O texto está dizendo que por um desobediente, Adão, entrou o pecado e todos foram condenados. Aí não teve, opa, eu estou de fora. Não, todos. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Agora, pela obediência de um só, que é Cristo, muitos, tem uma diferença. Por meio de Adão, todos pecaram. Por meio de Jesus, muitos serão justificados. Por que muitos? Porque depende de você. Depende de mim. Depende da minha aceitação ao sacrifício dele e o exercício da minha fé. Depende. A salvação não vem só de Deus. Ele concede, mediante a sua aceitação. A minha Bíblia, que não é do Paraguai, é brasiliense, em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 8, está escrito assim: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está observando a atitude do cristão, daquele que professa o nome de Deus. Fique sabendo disso. Ele está observando se realmente é um crente genuíno ou se é um mais ou menos. Porque se é aquele meia boca, pode ter certeza que fica fácil para ele dominá-lo. Exatamente. Quando o crente não tem convicção que já é um ressuscitado. Quando o camarada tem um encontro com Deus, o novo nascimento, ele
faz o que está escrito, sem questionar, sem questionamento. Ele pratica o que está escrito. Ele tem o perfil de Jesus Cristo, que confrontou Satanás. Jesus não foi atrás do diabo, não. O diabo foi atrás de Jesus. Imagine você e eu, que às vezes inconscientemente procura o diabo para a vida da gente. Foge das instruções, dos pressupostos de Cristo, está dando lugar para o inimigo. E aí ele não vai desprezar essa oportunidade. Preste bem atenção. Jesus Cristo precisou do que aqui está escrito para vencer o diabo. Diante das propostas de Satanás, eu acho que vocês conhecem o conteúdo de Mateus 4, Lucas 4. Jesus Cristo disse assim, para não aceitar a proposta do diabo, diz assim: está escrito ao contrário do que você fala. Se tu és o filho de Deus, faça essas pedras transformar em pães. Jesus diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Diz o texto sagrado que Satanás levou Jesus Cristo a um alto, ao pináculo do templo lá, e diz: te atira lá embaixo, porque também está escrito que aos teus anjos dará o teu respeito. Ele sustenta você para as suas mãos, para você não tropeçar numa pedra, para não cair, não se esbagaçar lá. Jesus disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, tem muita gente que vê, ainda tem outra parte para dizer, tem muita gente que vê exemplos bíblicos que pessoas tomaram, aceitaram e caíram, se esfacelaram, destruíram a tua fé, destruíram a tua família, seu ministério, e ela fica no mesmo caminho. Eu fico aborrecido com um negócio desse. Por que Eva caiu? Porque deu ouvido ao diabo. Para você não cair, o que você tem que fazer? Tampar seu ouvido para o diabo e abrir o ouvido para Deus. Você tem que ter convicção que o seu Deus é homem. Ele não é filho de homem para que minta, nem não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele falou, está falado, está escrito. Vale mais do que qualquer postulado humano. O que Deus falou, Satanás, está escrito, seu miserável. Está escrito aqui. Por isso que eu estou falando. Você tem que ter convicção. A Bíblia diz que eu já estou assentado, Efésios 2:6, está escrito: estou assentado nos lugares celestiais com o meu Deus. E eu digo, eu estou lá mesmo. Por que eu estou? A Bíblia diz que o Espírito Santo está no meu coração, na sua emanência, na sua transcendência. Ele está lá e está aqui. Então, se ele está lá, ele está junto comigo, eu estou junto com ele. Você está aqui, com ele também estou. A Bíblia diz, Romanos 8, 1 e 2, que agora, pois, nenhuma condenação mais há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Não estou condenado, sou livre. Aplauda o Senhor. Sou livre. Levanta a tua mão e fala assim: Satanás, está escrito que nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará na minha casa, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao meu respeito para me guardar em todos os meus caminhos. Está escrito também que nenhuma condenação mais há para mim, que estou em Cristo Jesus, e não ando segundo a carne, mas ando segundo o Espírito. Amém. Pode aplaudir mesmo. Deus não condena ninguém. O homem se autocondena. Eu quero apresentar para a igreja pelo menos 4 motivos
que prova ser precioso permanecer a qualquer custo em Cristo Jesus. Você guardou? Escreve isso aí. Eu vou repetir para você gravar no seu coração. Nessa mensagem, eu quero apresentar para você pelo menos 4 motivos do que vale a pena, do que é precioso. 4 motivos que prova ser precioso permanecer em Cristo Jesus a qualquer custo. Está muito grande? Eu quero mostrar 4 motivos para você que vale a pena permanecer em Cristo Jesus a qualquer custo. Abrindo mão de pai, de mãe, de filho, de dinheiro, de qualquer negócio, de todas as suas convicções. Vale a pena você abrir, chutar o balde para ficar com Cristo. Viu? E o primeiro motivo é que o seu passado já não existe mais. Quem é que não teve um passado ruim aqui? Não, pastor, já nasci quase santo. Foi? Pois eu não. Eu nasci, fui lá do lamaçal do pecado, como Davi nasceu. Davi diz assim: eu fui gerado no pecado, misericórdia. Se não fosse Deus, eu estava morto. Não é? Primeiro, o seu passado já não faz parte da sua vida. Esse é o primeiro motivo. Se eu sair da presença de Deus, toda a mazela do passado vai vir à tona. Eu vou responder por todas. Eu não saindo da presença de Deus, o que passou, passou, não importa. O que passou, passou, não importa. Jesus jogou lá por trás da porta, esse inferno para lá. Eu não quero nem lembrar, diabo, do passado. Primeiro é que do seu passado, o seu passado já não existe mais. O DNA de Adão, da carne, do bobão, do Adão, que corria aqui, Deus fez a transfusão de sangue espiritual, botou o DNA de Cristo. O diabo olha para mim, vê Jesus. Que Deus bom, hein, rapaz? O DNA de Adão já não está mais circulando no meu sangue espiritual. Foi o que eu escrevi. Por quê? Até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Deus pegou e tirou a lei. Eu não sou mais sujeito à lei. Por que não sou, pastor, sujeito à lei? Nenhum reino pode julgar. Rapaz, você só não aprende aqui se você não quiser. Eu queria ter ouvido um pastor doido como eu pregando assim, para eu ser mais crente quando eu estava começando a caminhada. Escuta só. Nenhum reino pode condenar uma pessoa que pertence a outro reino. Não pode. Não pode. Reino. Eu sou do reino celestial. Como é que o reino terreno vai me condenar? Você pode escrever o que quiser. Estou falando para você, recebi um monte de processo, o último que teve, eu fui absolvido. Todos eles. Nenhum reino. Está escrito aqui no meu. Não há lei para condenar quem está em Cristo Jesus, porque Ele aboliu a lei da tua vida. Agora você vive na graça. O poder da graça em Cristo Jesus me libertou da condenação eterna. Está aqui, verso 13, está bem aqui. Verso 13, retroagindo um pouquinho. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Quem é que está debaixo da lei aqui? Só quem está na carne. Só quem está na carne. Lê lá Gálatas 5, verso 16. Só quem está na carne está debaixo da lei. Quem está no Espírito não tem lei. Não tem lei. Sou espiritual. Não tem lei. Não tem lei. Agora, pois, deixa eu adiantar aqui a fita para você. Romanos 8, 1 e 2. Agora, pois, nenhuma condenação mais há. Estou repetindo. Para aquele que está em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus bom, rapaz. O segundo motivo, você se torna príncipe outra vez. Deus criou o homem, para você que tem um pouco
um conhecimento um pouco limitado de teologia, Deus criou o homem para não morrer. O homem bonitão, malhadão, não precisava de academia. Nada. Saudável, para não adoecer, não tinha mosquito de dengue, não tinha mosquito de AIDS, nem de febre amarela, nem rato, nada disso. Tudo tranquilinho. Mas ele desobedeceu. Aí o salário do pecado é a morte. Você já viu morte vir? Antes da morte não precede uma doença? Tem uma desgraça, uma doença, um acidente. Então, o salário do pecado é a morte. As mazelas, a doença, a debilidade física, o cara, a idade, ele não ia morrer, ia ser eterno, morar com Deus eternamente. Mas a desobediência causou tudo isso. Denegriu o homem, acabou, destruiu o homem, certo? Mas o texto que nós lemos foi muito claro. Assim como o pecado entrou por um só homem, e no pecado a morte para todos. Lemos o texto também? Pela obediência de um só, o pecado saiu. Então nós fomos resgatados, somos príncipes de novo em Cristo Jesus. Viu? Príncipe de novo. Para dominar o mundo, Deus fez o homem para dominar o mundo, aí, tornou-se príncipe outra vez, para dominar o mundo e reinar sobre ele. Foi que Deus nos elegeu em Cristo Jesus. Verso 17, olha aqui, ó. Verso 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão. Estão reinando, Satanás! Não adianta torcer o focinho nem o nariz. Fui chamado para reinar pela obediência à palavra de Cristo por meio de Jesus. Tornei-me. Cristo me fez tornar outra vez príncipe. Restituiu tudo aquilo que o diabo roubou. Esse segundo motivo você não pode esquecer, é que você tornou-se príncipe outra vez. Então, o ato de justiça de Jesus na cruz do Calvário falou mais alto, aleluia, que a grande obra do diabo que foi inserida no mundo. Tá? O pecado que até então todos estavam condenados, verso 18, em Cristo Jesus, foi absolvido. Você quer mais o quê? Ficar fugindo de Cristo? Ficar fugindo da adoração a Ele? Ficar fugindo das palavras dEle? Ele diz assim: orai sem cessar. Ora sem cessar. Olha aqui, o verso 18. Eu li, agora deixa eu interpretar aqui, o 18. Pois assim, acompanha comigo, pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Obrigado, meu Jesus. Dá um obrigado para Jesus aí. Ô irmão, esse ato foi muito grande, rapaz. O sacrifício de Jesus Cristo, ele teve que sobrepor o efeito do pecado na terra. São Tomás de Aquino, ele disse que, ele defendendo a lei da causa e do efeito, ele disse que a causa não pode ser menor do que o efeito, a causa tem que ser maior. A causa é maior do que o efeito. Agora, o efeito do pecado, presta atenção, isso que você vê, pai matando filho, estuprando filha, e o pau quebrando por aí afora, toda a atrocidade que você vê, é apenas o efeito da grande causa chamada pecado. Para acabar com toda, e ainda levar o cara para o inferno, para acabar com toda essa atrocidade, tinha que haver uma causa maior do que todos esses efeitos, inclusive maior do que a causa do pecado. E essa grande causa foi a morte do nosso Senhor na cruz do Calvário.
O mundo tem que se dobrar. O diabo teve que tirar o chapéu, se dobrar diante de Deus, diante de Cristo. Realmente esse é maior. Realmente esse é maior. É maior mesmo. Para que fosse provado que a obediência em Cristo Jesus é capaz de justificar todos aqueles que decidirem entrar por este caminho de salvação. Jesus disse: entrai. Ele não está pedindo, irmão, ele não está pedindo por favor, presta atenção. Mateus 7,13. Entrai, ele está dando uma ordem. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida eterna, e são poucos os que acertam com ela. Entrai. Numa outra versão diz assim: esforçai por entrar. Se esforce, meu irmão. Desde o tempo de João Batista, Mateus 11:12, do tempo de João Batista até agora, que o reino de Deus foi conquistado por esforço, mas todos que se esforçaram se apoderaram dele. Nada é de graça não. Alavancei, já estou salvo. Vai, teologia da prosperidade, predeterminismo da mentira. Vai nessa não. Você tem que permanecer, perseverar. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E os que não perseverarem? Terceiro motivo. Terceiro motivo que eu quero apresentar para a igreja, que vale a pena qualquer esforço seu para não sair da presença de Deus. O primeiro é que o seu passado já não existe mais. O segundo é que você foi novamente tornado príncipe. O terceiro motivo: já estou ressuscitado em Cristo Jesus. Seu diabo, se eu sair da presença de Deus, eu volto para o buraco, eu sou carne de novo, eu estou propenso às mãos do diabo, à direção dele. Mas eu continuar firme no que está escrito: já estou ressuscitado. Agora vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Já estou crucificado. Sai, Satanás. Cristo vive em mim. Agora vivo não mais eu. É esse aqui. Já estou ressuscitado. Esse é o terceiro motivo que me faz eu me esguelar, pagar mico, ser cuspido, ser estigmatizado, rotulado lá. Estou ressuscitado. Meu Deus, eu estou pela fé, porque eu tenho um marco na minha vida. Antes eu era morto e condenado pelo pecado. Agora sou absolvido e ressuscitado pelo dom de Deus em Cristo Jesus. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Mas ele diz lá em João, estou falando que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, terá vida eterna. Eu criei, tenho vida eterna. Acabou a conversa. Romanos 8, se eu não me engano, é no 26, diz assim, ou é 11: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo no terceiro dia, há de ressuscitar você no último dia. Acabou. Tem conversa mais? Não tem conversa, não é? Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Visto que já estou ressuscitado em Cristo Jesus, aleluia, meu Deus, pelo novo nascimento, os atributos do diabo nunca me alcançarão, pois o que está em mim é maior do que o que está no mundo. Diz amém? Amém. Põe a mãozinha no teu peito, você que tem fé. O que está em mim, o Espírito Santo de Deus, é maior do que o que está no mundo. Acabou. Você só peca se você quiser. Você não está mais sujeito a pecado. Por isso que o pastor falou assim: você não devia fazer isso. Você tem o Espírito Santo, então você não deve pecar.
não deve andar fora da trilha, porque o Espírito Santo, ajudador, não deixa você pecar. Quando você peca, você está transgredindo, está desobedecendo o Espírito Santo, está menosprezando a função do Espírito, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele é que convence o homem. Então, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Levanta a tua mão direita e fala assim: as obras do diabo que existia na minha vida foi destruída por Jesus Cristo. Sou livre. Amém. Eu estou terminando a mensagem. Vou terminar na hora certinha para você. Agora com o Espírito Santo, habitando em mim, eu não vou deixar o diabo fazer da minha vida aquilo que meu Deus construiu. Eu não vou deixar o diabo desconstruir. Presta atenção. Agora com o Espírito Santo habitando em mim, eu não vou deixar, tenho obrigação de não deixar o diabo desconstruir o que Jesus Cristo construiu. A Bíblia diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. João 10:10. Eu nem citei, está no verso anterior. Mas Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Eu vou continuar vivendo. Fala assim: eu vou continuar vivendo abundantemente em Cristo Jesus. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Como também não vou deixar o diabo destruir o que Deus construiu, como também não vou deixar. Deixa eu ler tudo para você entender. Agora, com o Espírito Santo habitando em mim, eu não vou deixar o diabo refazer na minha vida aquilo que meu Deus destruiu. Deus desfez a alma do diabo na minha vida. Eu não vou deixar ele refazer outra vez. Você está entendendo? Então, como também não vou deixar destruir nem roubar aquilo que Deus me concedeu. Diz amém, meu irmão. Amém. O quarto motivo e último. Você que está anotando e vai compartilhar na Excel, deixa eu dar um retrospectivo aqui para você. Os 4 motivos que eu compartilho com a igreja, que vale o que quero apresentar, pelo menos 4 motivos, que prova como é precioso permanecer em Cristo Jesus, custe o que custar. Primeiro motivo é porque o seu passado já não existe mais. O segundo motivo é porque você se tornou príncipe outra vez. O terceiro motivo é porque já estou ressuscitado em Cristo Jesus. Glória a Deus. Rapaz, a vida, a posição de um ressuscitado, você sabe o que isso significa, irmão? Ele é intocável. Acabei de ler. Aquele que é nascido de Deus, o diabo não lhe toca. E o último, quarto e último motivo, é porque disse Jesus. É porque o que Jesus disse tem valor, amém, irmão? É porque disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E eu creio no que está escrito. Eu estava morto e ele me reviveu. Não podemos duvidar desta afirmação proferida por Jesus Cristo, que está lá no livro de João, capítulo 11, verso 25. Porque está escrito que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Diz amém? Amém.